Olá, uma boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né, falando um pouquinho sobre essa temática tão importante, tão relevante, né, a inclusão e a acessibilidade no contexto, né, da universidade. Queria muito poder estar aí com vocês presencialmente, mas não foi possível, né? Nesse momento eu estou em um treinamento, coincidentemente, sobre esse mesmo tema, mas nós então nos valemos aqui do audiovisual, né, para essa bilocação, né, e podermos aí promover essa reflexão. Então, desde já eu agradeço o convite da professora Bruna, agradeço a todos pela presença, pela atenção, né, espero aqui poder trazer algumas contribuições para depois enriquecer aí a discussão, né, que vocês vão seguir aí com a professora. Para a gente iniciar esse bate-papo aqui, eu queria trazer à tona a definição de deficiência, de pessoa com deficiência, que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, né, em consonância também com toda a Conferência Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, da ONU. Então, é uma definição bastante, né, oficial, vamos dizer assim, né, e ela vai dizer o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva em na sociedade em igualdade de condições, né, com as demais pessoas. Então, note que essa definição ela traz para a gente algo muito importante. Ela traz uma condição, ou seja, a deficiência ela impede essa participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. Mas este impedimento ele depende de duas coisas, né? Uma questão do impedimento físico, uma questão da pessoa, mas também isso em interação com uma ou mais barreiras. Ou seja, a deficiência ela surge a partir do momento em que barreiras são criadas. Isso é muito importante de nós percebermos, refletirmos, né? Isso é o que vai se chamar hoje, né, de modelo social da deficiência ou paradigma social da deficiência, que é nós compreendermos a deficiência a partir dessas barreiras, dessas limitações que são colocadas. Pois, se as barreiras não existissem, independentemente da condição da pessoa, né, ela conseguiria plenamente exercer a sua participação na sociedade. Então, ou indo até além, né, deste modelo social, hoje se fala muito também, no modelo biopsicossocial, né, ou seja, nós olharmos para a pessoa com deficiência e considerarmos sempre aspectos biológicos, os psicológicos e os sociais, né, os ambientais. Tudo isso em interação traz, né, a falta da funcionalidade, para a pessoa, né, impedindo-a de estar plenamente na sociedade. Então, este é um primeiro ponto que nós precisamos refletir. E falar de acessibilidade é justamente falar de romper essas barreiras. Então, a acessibilidade nada mais é do que romper essas barreiras, sejam essas barreiras estruturais, físicas, mas também outras barreiras, né? Barreira comunicacional, barreiras atitudinais, né? E tantas outras formas, né, que nós de impedirmos, né, o acesso da pessoa com deficiência aos diversos âmbitos da sociedade. Então a acessibilidade ela vem nesse sentido. Por isso que ao falarmos de acessibilidade, nós estamos falando muito mais do que rampas, do que piso tátil e todos esses recursos físicos e concretos. Nós estamos falando em construir uma comunicação acessível, construirmos uma acessibilidade digital para que a pessoa tenha acesso
aos sites, aos ambientes digitais. Nós estamos falando de uma acessibilidade comunicacional para que a pessoa consiga receber as informações que ela precisa receber. Nós estamos falando de acessibilidade, podemos dizer, pedagógica, para que a pessoa possa ter acesso, né, a todos o conhecimento, a todo o processo de aprendizagem, seja na educação básica, seja no ensino superior. Nós estamos falando, sobretudo, acessibilidade atitudinal. Eu tenho dito muito isso, né? A acessibilidade atitudinal abre as portas para todas essas outras formas de acessibilidade. Porque, ainda que nós não tenhamos os recursos necessários ou o conhecimento de como fazer acontecer essa acessibilidade, se houver essa atitude, esse querer fazer, essa disposição, depois com a criatividade, com os estudos, com capacitações, qualificações, né, nós vamos conseguindo tornar os ambientes cada vez mais acessíveis. Então, este é um ponto, né, para nós refletirmos, né, ao falarmos desse tema. E note que quando eu falo, né, sobre pessoas com deficiência, eu uso sempre esse termo, né, pessoa. Então, um dos aspectos, né, de nós falarmos da comunicação acessível, nós também adequarmos a nossa linguagem, pois a linguagem ela pode parecer uma coisa mínima, uma coisa muito talvez insignificante, enfim, mas a linguagem ela diz muito de como nós interpretamos a própria realidade. Então, se nós, ao falarmos da deficiência, falamos de uma forma a enfatizar exclusivamente a deficiência, com um certo reducionismo, um simplismo, né? Nós estamos transparecendo, né, essa nossa visão de mundo, de fato, de que a pessoa está reduzida à deficiência. Então, termos como deficiente ou outros termos, né, portador de deficiência, né, portador não é usado, justamente porque traz a ideia de algo que você carrega e pode deixar de carregar a qualquer momento, ou simplesmente, né, cego, surdo, surdo-mudo, surdo-mudo não existe. Então, são nomenclaturas que, dependendo do contexto, podem ser adequadas ou não, né? O termo cego e surdo, por exemplo, em si não tem problema algum, mas quando usado de uma forma pejorativa, né, isso já criamos aí um problema, criamos uma barreira. Então, vamos preferir sempre termos como pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, pessoa cega, pessoa surda, pessoa no espectro autista, e então, esses termos que trazem, antes da deficiência, a pessoa. Então, não nos esqueçamos disso, não tiremos da deficiência essa pessoalidade, né? Esse caráter, né? Porque a deficiência, a pessoa não está reduzida à deficiência. A deficiência, ela é apenas é, uma característica dessa pessoa, uma característica que não pode, de forma alguma, ser negligenciada, mas também não podemos reduzir a pessoa a isso, né, a esta única característica. Né? A pessoa tem toda uma história, tem toda uma narrativa de sua vida, tem toda uma série de qualidades e, enfim, tantos aspectos e tantas camadas, né, que não é justo, né, nós reduzirmos a pessoa a essas limitações. É preciso nós buscarmos mudar essa perspectiva, olhar a deficiência não como uma falta, como uma ausência, como uma limitação, mas pensarmos isso como potencialidade, né? Como pensando nas capacidades da pessoa. Né? Para que olhar para aquilo que a pessoa não consegue fazer, se nós podemos enfatizar aquilo que ela consegue efetivamente? E então nós possamos também pensar nisso, né? E como que o ambiente em que a pessoa com deficiência consegue estar presente e consegue exercer plenamente a sua participação,
como que se torna um ambiente muito mais rico. Todos aprendem com isso, né? A inclusão, ela não é um ganho somente para a pessoa com deficiência, mas para todos que fazem parte daquele grupo, pois todos aprendem, né, a conviver com as diferenças, conviver com a diversidade, a entender que todos temos limitações e que todos temos também potencialidades, né? E um complementando o outro, nós conseguimos assim caminhar muito melhor. E aí, um outro aspecto, né, que é muito importante de nós refletirmos quando nós falamos em inclusão, é nós pensarmos como que isso se deu, né, um pouco num panorama, né, histórico. Quando a gente olha para a história, assim, né, da sociedade e vê para como que a sociedade entende e compreende as pessoas com deficiência, né, nós podemos distinguir, né, quatro modelos, quatro fases, né, que depois, enfim, em certa medida, nós superamos estas fases, mas nós vamos perceber que, na prática, elas ainda estão presentes. Então, nós temos um primeiro modelo, que é a exclusão. Então, lá na antiguidade, a deficiência era vista como maldição, como castigo, enfim, como a pessoa não tinha dignidade. Então, a pessoa era de fato excluída da sociedade, quando não, de fato, privada até mesmo do direito à vida. Então, havia essa realidade. Depois avançamos um pouco, né, vamos dizer ali pela Idade Média, né, vem a sociedade cristã, com toda uma nova forma de perceber, né, a questão do amor ao próximo, o cuidado, e nós entramos numa fase da segregação. Então, a pessoa com deficiência ela era vista como uma pessoa que possuía dignidade, mas que não poderia ter essa participação plena na sociedade. Então, ficava em um lugar à parte, né, um lugar reservado especialmente para elas. Né? Então, uma lógica bastante manicomial, vamos dizer assim. É, e hoje nós falamos muito, né, da luta antimanicomial, e isso já começa a ser desenhado, né, essa segregação, esses espaços destinados exclusivamente para a pessoa com deficiência, para as pessoas que eram tidas ali como não tendo condições, né, de participar da sociedade, efetivamente, né? Depois nós avançamos, nós chegamos no modelo de uma integração. O que é a integração? A integração, a pessoa ela está no ambiente, ela está dentro da sociedade, mas ela não consegue, não tem condições de participar plenamente. Então ela está dentro da sociedade, mas ainda assim em um lugar reservado, uma participação limitada. Então, a criança, vamos dizer assim, né, pode até estar na escola, mas ela vai ter talvez uma salinha à parte, vai ter ali um lugar, um atendimento especializado e só vai ficar ali, não vai ter contato com a sala, vamos dizer assim. Enfim, ela vai estar no ambiente, mas não vai poder desfrutar plenamente e participar plenamente daquele ambiente. E aí nós chegamos ao modelo da inclusão, propriamente dito, que é o que está previsto, né, na nossa legislação, que é bastante avançada, por sinal. É, e a inclusão é, de fato, nesse movimento, né, de colocar todas as pessoas juntas em igualdade de condições, igualdade de oportunidades, essa equidade, né, que nós dizemos também, e a pessoa podendo participar plenamente de todos os espaços. E aí eu deixo a pergunta, o questionamento. Por mais que, legalmente falando, né, nós estejamos vivendo esse modelo da inclusão, será que, de fato, né, essa inclusão ela é efetiva?
Ou será que em muitos momentos, né, nós não estamos produzindo apenas uma integração, ou uma segregação, ou até mesmo a exclusão? Né? Em que medida esses outros modelos ficaram no passado e nós conseguimos, de fato, evoluir para a inclusão, né? Então, que nós possamos refletir, sobretudo, então, né, ao falarmos de inclusão na universidade, que a gente consiga pensar. Inclusão na universidade não é somente dar condições para que a pessoa entre na universidade. Isso é relativamente simples hoje em dia. Né? Nós conseguimos estar na universidade, mas em que medida, né, nós conseguimos participar plenamente? Em que medida nós conseguimos de fato acessar todos os ambientes? Em que medida nós conseguimos permanecer nesta formação? Em que medida nós conseguimos concluí-la e depois exercer, né, a profissão, né, para a qual, né, nós estamos nos formando? Então, que a gente possa refletir. E mais do que perceber a inclusão na universidade como uma responsabilidade institucional, que de fato é, e nós precisamos, né, estar atentos e sempre cobrar isso, mas também percebermos como uma responsabilidade de toda a comunidade acadêmica. Então, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto colegas e amigos, o que nós estamos fazendo é para promover uma universidade mais inclusiva, né, uma universidade onde todos possam ter acesso e todos possam participar plenamente. Então, aguçem esse olhar, né, à medida que forem vivenciando o ambiente acadêmico, de perceber em quais espaços, né, todos os espaços, né, estão aptos aí a receber qualquer pessoa, independente da condição, né, a metodologia utilizada, enfim, os ambientes, os eventos, os projetos, tudo que que a universidade promove, de fato, consegue chegar a todos, né? E em que medida nós estamos trabalhando para isso ou deixando de fazer alguma coisa que possa contribuir para essa realidade? Então, que a gente consiga levar todos esses questionamentos, né, e pensar tudo isso. É, Nós tivemos a oportunidade, né, na nossa universidade, né, de criarmos, né, a Liga Acadêmica de Diversidade, Inclusão e Acessibilidade, né, em 2024. Né? Eu sou do curso de Psicologia, né? Acho que eu não falei isso lá no início. É, e junto com outros colegas, a gente trouxe esse movimento. Neste momento, em 2026, né, nós estamos, né, inativos com a Liga por uma questão de regulamentação aí, que nós estamos buscando reaver. Esperamos aí em breve, né, talvez aí no próximo ano, podermos reativar a Liga, né, e podermos aí de fato ir criando cada vez mais esses espaços, né, para discutirmos questões como esta, né? Então, desde já deixo aqui, né, esse convite para todos aqueles que tiverem interesse, né, em discutir esse tema e ir a fundo nesse tema, né? É, Fico à disposição, né, para trocarmos ideias aí, desenvolvermos projetos e retomarmos, né, seja a liga, seja ou iniciarmos outros projetos, para que nós consigamos fazer com que a nossa universidade se torne cada vez mais acessível e inclusiva para todas as pessoas. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade, né, de ter esse espaço aqui de fala, né, e espero ter contribuído um pouquinho aí com a discussão de vocês e permaneço sempre à disposição de todos. Um forte abraço.